Olá, yogis, sou o Vlad Pimentel, seja bem-vindo ao canal mais uma vez. E hoje a gente vai falar sobre o desjejum. A gente está aqui em Peruíbe, no litoral sul de São Paulo, na pousada Solar dos Gerânios, e tem essa mesa de café da manhã maravilhosa. O que comer nessa hora? Qual que é a ideia aqui? É que você tenha uma digestão rápida, uma digestão boa, que dependendo da combinação dos alimentos que você escolher nessa mesa, a sua digestão vai ficar muito lenta e aí o seu dia vai ser pouco produtivo. Se você está de férias, por exemplo, você quer ficar ativo o tempo todo, a gente não veio aqui para ficar na cama dormindo. Então, atenção na combinação. Você pode comer uma quantidade até grande dos alimentos se você combinar direito. Agora, se você combinar errado, é possível que com pouca quantidade a sua digestão já fique prejudicada. Se você escolher comer uma refeição mais doce, você tem que optar agora, uma refeição mais doce ou mais salgada no café da manhã. Misturar doce com salgado normalmente não é a melhor opção. Então, digamos que eu escolho uma refeição doce. Aqui a gente tem uma salada de fruta feita só com frutas doces. Mamão, melão, laranja lima, aí não laranja pera porque ela é muito ácida. Frutas doces com frutas ácidas a gente não mistura porque prejudica. Então, é lógico, prejudica sim, não vai ser o melhor. Se você não tiver escolha, mistura a fruta ácida junto, não tem problema. Mas se você tem a escolha, e aqui a gente tem, então a gente faz só fruta doce. Então a minha refeição é doce. Eu posso escolher um amido, poderia ser mandioca, poderia ser trigo, poderia ser arroz. Os nossos pães e os nossos bolos aqui hoje são feitos de trigo. Então, tanto faz o pão que eu escolher, desde que seja um pão mais puro, porque para passar coisas em cima do pão, na nossa refeição doce, a gente vai ter que optar por coisas doces. Então, por exemplo, um pão qualquer, sem nada, para comer junto com as frutas doces, ao invés de passar manteiga ou passar algum creme salgado, a gente vai usar uma geleia, por exemplo. E essa geleia de goiaba, fruta doce, então combina fruta doce com um amido. Aqui a gente poderia colocar como exceção também salgada um queijo mais branco. Queijos gordurosos não combinam com refeição de doce. Outra opção que a gente tem aqui é goiabada e marmelada, também doce, dá para usar junto com o pão. Então estamos falando de fruta doce, ok? Por exemplo, um ovo, a gente não vai misturar nessa refeição, a gente vai optar por uma refeição salgada. Então, passando para o salgado, os bolos que estão aqui já não podem entrar. O pão pode porque é o nosso amido, é o nosso trigo. E aí a gente poderia colocar, por exemplo, manteiga, margarina, um queijo mais gorduroso também funciona, os queijos mais amarelos. E aqui a gente tem ovo mexido, então também combina, só que aí não pode comer nada doce. Esse é um erro que a gente comete, né? E a sobremesa? Vamos comer um docinho. A melhor combinação de alimentos é quando você escolhe a refeição salgada e quer comer doce, você escolhe uma refeição inteira doce, o que é muito mais legal do que comer só um docinho. Você pode fazer uma refeição inteira com coisas doces e aí a melhor opção é fruta, disparado, a gente pode juntar com amido. Por exemplo, o pão aqui é trigo. Se você não quiser comer o trigo, você pode escolher uma tapioca, por exemplo, que é feito de mandioca. Mandioca seria o nosso amido. E aí serve a mesma regra. Se você vai fazer uma refeição de fruta doce, passar alguma coisa doce em cima da tapioca, ou queijo branco, ou os dois. E se você for fazer uma refeição salgada, aqui, por exemplo, tem um creme de abacate. O abacate é gordura, essa gordura entra junto com refeição salgada, fica melhor. Então poderia passar tapioca ou abacate, algum queijo mais gorduroso, que também funciona muito bem. O pão de queijo, por exemplo, ele é feito de polvilho, que é feito de mandioca. É como se fosse a tapioca, tá? É a mesma base, é o mesmo amido. Então, se você comer pão de queijo no seu café da manhã, não como os outros pães, senão você mistura dois amidos, você pega mandioca com trigo e a sua refeição fica prejudicada. Então, você tem que tomar algumas decisões aí para montar a sua estratégia. Imagina que você vai ficar 2 dias aqui na pousada, um dia você come pão de queijo com as coisas doces,
ou o pão de queijo com as coisas salgadas, mas você escolheu um amido só, e no dia seguinte você não come o pão de queijo e você come o trigo como base, e aí você faz uma refeição com o amido trigo e não mistura vários amidos. A gente vai falar mais sobre esse tópico, que ele é muito interessante, em outros vídeos, então fique ligado. Mas no café da manhã, você tem que analisar as opções que você tem. Normalmente vai ter trigo, porque a gente come muito pão, né? Pão e bolo no café da manhã. Então, provavelmente vai ser o seu amido mais fácil, em maior abundância. E aí você só tem que decidir se mais doce ou mais salgada a sua refeição. Se você for tomar um suco, aí já caracteriza como fruta doce. E aí você faz suco com fruta doce, com geleias e tal, em cima do pão. Então é a sua refeição doce. Ah, quero tomar um suco de laranja mais ácido, um suco de limão, um suco de abacaxi. Aí já é outra história, eu vou contar para vocês depois, em outro vídeo, senão a gente se alonga muito, mas normalmente a gente não mistura fruta ácida com absolutamente nada. Se você gostou desse conteúdo, dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, compartilha com todas as pessoas que você tem tomado café da manhã nas suas viagens ou na sua casa mesmo, e a gente se vê no próximo vídeo.